Você sabia que uma das maiores causas de dores de cabeça em uma reforma é pular etapas? Sem um projeto definido, a obra trava. Sem um gerenciamento de obras eficaz, o orçamento estoura. E não pensar na decoração desde o início, nada vai se encaixar no final. Hoje eu vou te mostrar qual é a ordem certa de uma reforma de um apartamento. Do projeto, o gerenciamento de obras até a parte da decoração. Eu sou Marina, arquiteta, atuo na cidade de São Paulo há 25 anos. Já acompanhei de perto dezenas de reformas de alto padrão e posso garantir que, quando seguimos a ordem certa, o processo é organizado, eficiente e o resultado sempre surpreende. Nesse vídeo, você vai entender as 3 etapas que toda reforma precisa ter, como cada uma se conecta e por que querer pular qualquer uma dessas fases significa provavelmente perder tempo e dinheiro. Tudo começa no projeto. E como que funciona o processo de projetos? Uma das primeiras coisas que a gente faz é o briefing, que eu chamo de questionário detalhado que o cliente vai responder na sua casa. É um questionário extremamente detalhado que tem mais ou menos 13 páginas de perguntas técnicas e gostos pessoais, até o que ele não gosta e o que ele gosta e, por exemplo, o que ele precisa, qual a quantidade de sapatos que ele tem, ele recebe hóspede em casa, ele recebe visita, quantas pessoas por vez. Então a gente entende a dinâmica de vida desse cliente completamente lendo esse questionário. A segunda etapa do projeto, a gente tem acesso ao apartamento e a gente vai lá fazer todas as conferências técnicas de medida e informações técnicas também. Feito isso, a gente passa essas informações para a parte digital e aí começa a formatar o estudo de layout. O que é o estudo do layout? Nada mais é do que a organização dos espaços. Nesse momento, eu garanto para o cliente que eu estou atendendo todas as demandas e necessidades que ele me apontou no questionário e eu estou fazendo sempre de forma funcional. Lembrando que toda etapa, o mais importante de tudo é a parte funcional. A estética ela é uma consequência de um projeto bem pensado. Passando por essa etapa de estudo preliminar, a gente também mostra um caderno de referência de imagens com todos os ambientes do apartamento, com fotos, com referências de como que vai ser o estilo de decoração daquele cliente. Sempre se baseando com as respostas que ele me deu no questionário. Feita essa parte de estudo preliminar e aprovado totalmente pelo cliente, a gente passa para uma próxima etapa. Essa etapa eu chamo de passeio virtual mais escolhas dos acabamentos. Ela acontece aqui no escritório porque a gente acaba mostrando para o cliente todos os revestimentos fisicamente para o cliente. Então a gente junta todos os acabamentos, tecido, revestimento, cerâmica, vidro, tudo daquele ambiente para o cliente ver fisicamente como que ele vai se comportar e o conjunto deles como um todo. Além dessas escolhas de acabamentos físicos, eu tenho todas as amostras aqui no escritório, a gente também vai ver o tour virtual desse apartamento. E aí a gente consegue entender volumetricamente como que está resolvido a parte da volumetria do projeto. Então a gente consegue ver toda a marcenaria montada, inclusive sem as portas. E aí a gente consegue entender como que internamente esses armários estão sendo organizados. Aonde que a gente está prevendo a colocação dos sapatos, aonde que a gente vai guardar as malas de viagem, aonde a gente vai colocar as gavetas, tudo está sendo mostrado nesse passeio virtual. Feita essa etapa de passeio virtual e escolha de acabamentos, a gente parte para uma próxima etapa e essa etapa é uma parte extremamente técnica, que eu chamo de receita do bolo. É a parte do projeto executivo ao qual a gente vai ter todo o detalhamento técnico, referência de tudo que a gente escolheu durante as etapas anteriores, com os quantitativos para que a gente não tenha problema durante os orçamentos e muito menos durante a obra. Sabe aquela questão de que ficou faltando material? Não vai acontecer porque a gente contabilizou todos esses materiais durante a parte do projeto. Feito isso, a gente consegue entregar o projeto técnico para o cliente, junto com os 3Ds realistas, que são aquelas imagens que eu chamo de foto do futuro. A gente consegue apresentar para o cliente a sala dele exatamente como vai ficar, e aí isso gera uma tranquilidade muito maior na etapa da execução da obra. Com a etapa de projeto concluída, a gente segue para a etapa de gerenciamento da obra. Essa é justamente a etapa que a maior parte das obras desandam, porque sem o acompanhamento técnico, o cliente sempre vai ficar no meio do caminho, entre fornecedores, lojas, prazos e decisões. O gerenciamento garante que o planejamento vai ser executado e o cronograma seja respeitado, e que cada fornecedor entre na hora certa e que seu trabalho seja verificado de perto. É como ter uma orquestra. Cada profissional vai executar a sua parte no tempo certo, mas é o maestro que vai dar o ritmo. Eu costumo dizer que um dia de obra sem gerenciamento pode significar semanas de atraso no cronograma. E é nesse momento que a gente evita desperdício, imprevistos e custos que dobram sem explicação. E aí eu vou contar 2 exemplos de obra que a gente tem realizadas no escritório. A obra 1, ela
ela tem 158 metros quadrados. E qual que foi o cenário? A cliente optou por fornecedores indicados pelo escritório e aprovou os orçamentos de forma super ágil. A duração da obra prevista era 145 dias de obra, 6 meses, e ela foi realizada em 100 dias, 4 meses. E aí, em contrapartida, temos a obra 2, que tem menos de metragem, ela é uma obra menor, ela tem 136 metros quadrados. E qual que foi o cenário dessa obra 2? A cliente optou por fornecedores próprios, que a gente não conhecia, e eles não eram qualificados para o processo. A cliente também não concluiu a aprovação dos orçamentos de forma ágil. E aí, qual que foi a realização dessa obra? O planejado eram 145 dias de obra, 6 meses, e ela foi realizada em 217 dias de obra, ou seja, mais de 10 meses. E por fim, vem a explicação da parte da decoração. Como que funciona? Durante a etapa do gerenciamento, eu convido o cliente a sair comigo para as lojas de imóveis para que a gente faça escolha e teste de sofá, das cadeiras, escolha mesa de jantar, cômoda, tapete, e aí pode ser até os itens menores, almofadas, detalhes, enfeites, para que a gente, quando tiver sendo feita a entrega da obra, esses móveis estejam prontos para serem entregues dentro do apartamento. Com a entrega desses móveis no apartamento, a gente coloca ele nos seus locais de acordo com o projeto, nas medidas corretas. E se o cliente também quiser, a gente pode fazer a etapa fina da decoração. O que significa isso? A escolha de cama, mesa e banho, por exemplo, ou das louças, né, dos enfeites, das plantas, dos quadros, nos mínimos detalhes para que o cliente consiga ter um apartamento completamente 100% pronto com seus itens pessoais e os itens novos que foram comprados na etapa da decoração. Então, qual que é a ordem da reforma? Primeiro o projeto, depois vem o gerenciamento da obra e, por fim, a parte da decoração. É essa sequência que vai evitar dor de cabeça, vai manter o orçamento sob controle e, principalmente, garantir que o resultado final vai ser exatamente como você sempre sonhou. Se esse vídeo te ajudou, clique em gostei, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e se você está planejando a sua reforma em São Paulo, nosso contato está na descrição do vídeo. Será um prazer em transformar o seu apartamento em um projeto de alto padrão.